Ulisses Marques está aqui, meu sócio, grande parceiro aqui da Humanos. Ulisses. Eu acho que ainda tem algumas pessoas. Boa noite, pessoal. Entrando. Bom, então, tá aqui? Não estou te ouvindo, Ulisses, estou te vendo. Está ouvindo agora? Não. Bom, Ulisses daqui a pouco ele fala para a gente. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra mais uma vez ter vocês aqui com a gente. Então agora a gente abre o nosso evento oficial. Nós estamos aqui na sala com quase 140 pessoas, estamos com muitas pessoas que quiserem inscrição, então espero que ao longo do nosso encontro várias outras pessoas entrem. Reforçando que o nosso encontro ele vai até sexta-feira, então reforço para que você entre todos os dias. Cada dia nós estaremos falando de um assunto específico da área de treinamento e desenvolvimento. Então, o grande objetivo, pessoal, é a gente falar, né, das grandes novidades da área de T&D, né, da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, falarmos também dos principais desafios de nós profissionais de RH, principalmente nesse contexto atual, como que a gente precisa se renovar frente a isso, para trazer cada vez mais ações estratégicas, né, ações que tragam de fato resultado para o negócio. Então, a gente vai falar ao longo dessa semana de algumas metodologias, algumas ferramentas de como planejar e executar essas nossas ações para trazer de fato resultado. Que eu tenho certeza que é isso que você e a sua empresa também precisa. Então, antes de eu chamar a nossa grande parceira, Daniela Pelosi, que vai conduzir o nosso evento aqui hoje, eu peço licença para que a gente possa falar um pouco da Humanos para você que não conhece, né, que é a primeira vez que está participando aqui com a gente. Nós da Humanos, nós somos uma empresa que presta serviços, né, de consultoria de RH, de coaching, de formações, cursos, que a gente leva todos os subsistemas de RH, desenvolvimento de pessoas, de carreira. Vou falar bem rápido aqui para vocês. Então, nós atuamos com dois focos. O nosso foco em consultoria organizacional, e frente a isso a gente trabalha com vários pontos, né, vários subsistemas de RH, desde recrutamento e seleção, toda a parte de treinamento e desenvolvimento, elaboramos para você ações estratégicas de desenvolvimento de pessoas, cargos e salários, enfim, cultura e clima. Então, está aqui, se você tiver mais interesse em conhecer, nós estamos à disposição. E também o nosso foco em desenvolvimento de pessoas. Pessoal, o nosso foco maior é para desenvolver o profissional de RH. Então, se você, né, sendo da área de RH, não só da área de treinamento e desenvolvimento, e quer conhecer um pouco mais, nós temos trabalhos práticos, formações e cursos para garantir que você consiga, aí, de fato, atuar na sua área de atuação, né, de uma forma mais estratégica. De uma forma mais estratégica. Então, recrutamento e seleção por competência, analista de T&D, que é um curso que a gente explora, né, todo o processo, principalmente das 6 disciplinas, que transforma a educação para o resultado do negócio. Enfim, se você tiver mais interesse em conhecer, nos procure, será um prazer falar para você, tá bom? O nosso evento, então, durante a semana, nós teremos hoje falando sobre treinamento, né, como transformar né, o treinamento de forma estratégica para gerar resultados. Teremos a Daniela Pelosi. Amanhã, dia 16, estaremos com a Deise Lima, falando sobre como turbinar, né, o seu programa de treinamento com o uso de uma metodologia muito importante, que é a 70-20-10. Falaremos também no dia 17, estaremos com a Andréa Chaves. Ela traz para a gente caminhos para o novo modelo de atuação corporativa, como transformar o conteúdo dos seus treinamentos em vídeos que gerem resultados. E no dia 18, estaremos com a Andréa Montes. Aqui ela vai falar de uma metodologia, né, a gamificação, que tem como objetivo acelerar os resultados de treinamento, né, com o uso de gamificação e jogos no ambiente corporativo. E, por fim, no dia 19, estaremos eu e Ulisses Marques falando, né, utilizando a metodologia, né, uma ferramenta, na verdade, que é o Canvas, que vai nos ajudar a planejar e estruturar programas de treinamento mais estratégicos. Então, hoje,
de uma forma muito especial, estamos muito felizes por estar, né, com a Daniela Pelosi. A Daniela Pelosi, ela é psicóloga, psicodramatista, coach, mentora de carreira, especialista em desenvolvimento humano e gestão de mudanças, consultora, palestrante há 17 anos, né, que atua na área de RH, educação corporativa e gestão de mudanças. Ela estruturou e facilitou inúmeros programas de T&D com grande atuação nas áreas de negócio e desenvolvimento de lideranças. Então, é com muito prazer que eu convido uma grande parceira, uma grande amiga e uma grande profissional para trocar, né, essa experiência com a gente no dia de hoje. Daniela Pelosi já está aqui com a gente? Já estou aqui, Ellen. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com o Humanos Consultoria, né, com esses dois amigos e parceiros que são Ulisses e Ellen. É um prazer também ter a presença aqui de pessoas conhecidas, de colegas de carreira, de profissão, né, que estão aqui nos assistindo, de pessoas novas, de outros estados, de outras cidades. Olha, eu estou vendo gente tão querida aqui, Ana Marli, da Paraíba. Que coisa boa, Andréia, que coisa boa, gente. Olha, muito feliz, né, em compartilhar dessa oportunidade com vocês. Eu espero que a gente possa trazer aí algumas reflexões que contribuam com a carreira, com o desenvolvimento pessoal, profissional de todos vocês. Tá bom, Ellen? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, viu? Tá liberado aqui, Daniela, se você quiser já compartilhar a tela, tá bom? Tá bom, vou compartilhar, só um momento. Estão todos visualizando a minha apresentação? Sim. Sim, maravilha. Eu vou deixar essa telinha aqui no cantinho direito, mas se os vídeos estiverem interferindo, a gente tira também, né, Ellen? Todos me ouvindo bem também? Ok. Sim. Okay. Sim, super bem, Dani. Que ótimo. Bom, então o convite da Humanos foi para a gente falar um pouquinho desse tema, treinamentos que geram resultado. Como é possível, né? Como é possível a gente pensar no desenho de programas e propostas educacionais que gerem maior impacto, né? Que ganhem o engajamento dos nossos clientes e que efetivamente contribuam para os resultados da organização. É um tema interessante para a gente abrir essa semana, onde a gente vai ter especialistas aqui tão competentes, né? Trabalhando temas e metodologias muito específicas, com profundidade com vocês. Então, é um tema legal para a gente começar essa grande provocação aí, tá bom? Bom, rapidamente, antes da gente começar, a Ellen já me apresentou, então eu estou há 17 anos no mercado, sou psicóloga, né? A maior parte da minha experiência, né, sempre nesses 17 anos dentro de organizações, passei por organizações distintas, né? Passei pela Cargill, pela Coca-Cola, pelo Martins, pela Cowlink. Atualmente eu divido a cena entre a carreira corporativa e a consultoria, então eu trabalho na Unialgar, na Universidade Algar de Negócios, como talento flex. Então eu fico parte do meu tempo dedicada à Universidade Algar e parte do meu tempo dedicada à consultoria e aos projetos dessa área, né, de desenvolvimento humano e gestão de mudanças. E é interessante pensar que na maior parte dos meus 17 anos, né, tirando o período que eu fui generalista, então eu fui uma analista de RH generalista, eu já fui business partner também, eu já sentei nessa cadeira do BP, né, quando essa atividade ainda era um pouco mais incipiente, quando a gente ainda tinha um pouco mais de dúvidas de como atuar o BP de forma efetiva. Eu já sentei na cadeira também de especialista em gestão de mudanças, né, apoiando projetos de transformação, mas boa parte desses anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento de áreas de negócios, de lideranças, de pessoas, né? Então, T&D é, sem dúvida, uma grande paixão para a Daniela, tá? E essa frase do Henry Ford, que eu não posso deixar de citar, que eu adoro, né? Então, compartilho ela aqui. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma, você está certo, né? Então, quais são as crenças que nós estamos alimentando? Crenças que nos fortalecem ou crenças que nos limitam, né? É bom a gente pensar um pouquinho nesse aspecto também, me identifico.
No meu portfólio de educação, de atuação hoje, né, eu trabalho voltado para mentoria em gestão de mudanças organizacionais, então desenvolvo alguns trabalhos voltados para essa mentoria de GMO, formação e desenvolvimento de líderes, projetos de saúde mental e emocional para empresas, então tenho desenvolvido alguns projetos voltados para desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional para empresas. Tem sido um tema muito demandado, inclusive, nesse momento, né? Faço outros temas também ligados a desenvolvimento humano, a negócios. Não faço todos os temas, óbvio, né? Faço aqueles nos quais eu me sinto confortável, nos quais eu sinto que eu tenho propriedade e capacidade de entregar algo de valor. Mentoria e coaching de carreira, né? Então, trabalho muito também com esse foco em gestão de carreira, em transição de carreira, esses trabalhos mais individualizados. Assessment, né, de equipes ou de liderança também, e palestras, né? Palestras é também uma grande paixão. Então, tudo isso, né, que abrange aí o desenvolvimento humano. E aqui eu coloquei uma hashtag, né, que é a hashtag que eu criei para esse momento, a vida continua no online. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Muitos dos trabalhos que nós desenvolvíamos no canal presencial, eles foram suspensos ou cancelados, e a gente está tendo que se reinventar, todos nós profissionais, né, de T&D, profissionais que não são de T&D, profissionais de RH. Então, se estamos na empresa, estamos trabalhando no online. Se estamos na consultoria, fortalecemos a nossa capacidade de entregar nesse canal, que com certeza permite grandes entregas também. Então, assim, gente, a vida continua no online, tá? Aqui alguns clientes, alguns parceiros, né, com os quais eu já desenvolvi programas de formação, palestras e iniciativas, né? Entre eles, claro, Humanos, né, que está lá no primeiro slide, em parceria com a Daniela. E aí a gente começa a palestra efetivamente com algumas reflexões, né, que são provocações iniciais que eu gostaria muito de trazer. Então, quando a Ellen e o Ulisses me convidaram para esse tema, eu comecei a pensar o que esse tema abrangia, né? E a primeira coisa que me veio à mente foi essa, né? O RH ele precisa sentar na mesa com líderes de negócio, para discutir negócio, para discutir estratégia, para falar de planejamento de resultados, de mudanças organizacionais, para falar dos impactos das decisões nos processos, na estrutura, nas pessoas, né? Então, como é que as nossas áreas de RH, elas têm se posicionado? Né? Essa expressão sentar na mesa é assim, a nossa entrada no negócio, como que é? A gente é uma área que ainda fica apartada, né, dessa mesa, dessa discussão de negócio. A gente ainda é tratado como uma área que fica meio isolada ou não? A gente já consegue sentar e discutir. Porque essa é a grande busca, né, do RH. Quando a gente fala do RH estratégico, do RH atuar de forma mais estratégica e realmente atender os clientes, ele precisa fazer essa busca muito forte. E aí eu vejo, né, dos meus 17 anos de carreira, lá quando eu comecei, em 2003, acho, 2003 por aí. Eita, não vamos contar a idade aqui, hein? Para hoje eu vejo grandes diferenças já. Eu vejo grandes diferenças no posicionamento dessa área, na forma como algumas coisas eram feitas naquela época, na forma como as coisas são feitas hoje. Então, graças a Deus a gente tem evoluído bastante, mas essa é uma primeira provocação que cada um de vocês que estão aqui com a gente precisam se perguntar, né? Como é que vocês têm conversado? Como é que vocês têm se posicionado com relação a esse negócio? E aí, falando mais especificamente para os profissionais de RH, né, aqui coordenadores, supervisores, analistas, os business partners, né, e outros tantas nomenclaturas aí que a gente tem dentro dessa área, a gente precisa conhecer o negócio. A gente precisa conhecer de anatomia de resultado, né? A gente precisa conhecer DRE, a gente precisa saber quais são os indicadores desse negócio, né? Como que estão os resultados da empresa, né? Quais são as dores desse negócio, quais são as tendências desse mercado que eu trabalho, que eu atuo, que eu estou prestando serviços. Eu conheço a estratégia, para onde que esse negócio quer ir, para onde que ele está apontando as suas ações e os seus planos táticos operacionais.
Então, assim, gente, isso aqui é um ponto que é extremamente importante. Eu me lembro quando eu comecei a minha experiência, né, como uma profissional de RH, e naquela época eu honestamente tinha uma preocupação muito grande, muito mais com os objetivos da aprendizagem, os objetivos da minha área, do que necessariamente entender o quanto essa entrada no negócio é importante. Eu acho que eu ainda não tinha maturidade e a visibilidade suficiente para entender, né, que eu estou dentro de um negócio, que se eu escolhi construir uma carreira que ela é corporativa, eu preciso me inserir nesse meio verdadeiramente. Porque senão a gente fica ali na casinha, né? E aí a gente não desenvolve uma parceria efetiva com esse cliente. E assim também a gente fica mais suscetível às críticas, né? Que já recebemos em alguns momentos. Mas em alguns momentos, em alguns pontos, também somos criticados por talvez não conseguirmos ainda ter esse posicionamento. Então, isso aqui, muito importante. Ah, mas eu não sou BP. Eu não trabalho alocada dentro da área de negócio, Dani. Eu sou uma analista lá de um subsistema de T&D, que fico lá no RH, numa área apartada das outras áreas. Assim mesmo eu preciso? Eu preciso. Eu preciso entender. Porque se eu quero ser respeitado, ter credibilidade, falar a linguagem e, principalmente, se eu quero ter condições de propor algo que efetivamente atenda esse cliente, eu preciso entender. Agora, não estou dizendo que nós temos que ser grandes especialistas, grandes financistas, né? Que a gente precisa ter um conhecimento muito profundo de tudo, porque a gente também não consegue, não é isso. Mas a gente precisa saber navegar, né, com um mínimo de autoridade, vou dizer assim, com um mínimo de autoridade, né, dentro dessa área. E aí eu proponho para vocês, né, que estão assistindo a gente, aqui nessa parceria com Humanos, uma mudança de mindset. E é uma mudança de mindset mesmo, que eu acho que eu levei um tempo para entender na minha carreira isso, mas hoje eu entendo claramente. Né? A gente tem que ser profissional do negócio, que trabalha com políticas, com ferramentas e com práticas de talentos humanos e que cuidam do fator gente nas empresas. Ah, Dani, mas eu sou psicóloga, eu adoro a psicologia, desse jeito eu vou me sentir muito mais uma administradora de empresas, não acho que essa visão é legal. Opa, isso não descaracteriza em nada a nossa psicologia. Muito pelo contrário, se você é psicólogo, que bacana, isso é sim um diferencial competitivo para você também, né? E como você trabalha com gente, com práticas de talentos humanos ou de recursos humanos, isso vai poder, né, ser colocado muito em prática dentro da sua atuação. O seu olhar, né, o seu olhar enquanto profissional de RH, enquanto administrador, o que for, né, que trabalha no TH, mas assim, então, vamos mudar essa chavinha. A gente é profissional do negócio, todos nós que trabalhamos dentro de uma corporação somos profissionais do negócio, que trabalhamos com o fator gente, que cuidamos de pessoas, de desenvolvimento de pessoas para esse negócio. Tá certo? Bom, continuando aqui as nossas reflexões, né? A gente vai ter uma interação aí no final, mas se você tiver algum insight, se você teve algum insight nesse primeiro slide, pega uma caneta, pega um papel, anota isso, é extremamente importante. Anota porque muitas vezes quando a gente está nesse processo de assistir alguém com uma experiência diferente da nossa, independente se é uma experiência grande, se é uma experiência pequena, a gente sempre aprende, a gente sempre tem insights. Então aproveita isso, eu faço muito isso na minha vida profissional, eu faço muito isso nos meus momentos de aprendizagem. Eu sempre anoto, né? Eu sempre volto nas minhas anotações, eu sempre penso como é que eu posso levar aquilo ali para a minha prática, em que aquilo ali que eu aprendi aquele dia com a Daisy, com a Andréia, com a Ellen, pode me ajudar no meu dia a dia, tá? Então, vamos aproveitar esse momento aqui. No segundo slide, a gente começa com um fator extremamente importante, que é esse aqui, ó, ter repertório de negócio e expertise de RH, T&D, né, que é o que a gente vai focar aqui daqui a pouquinho, é um diferencial competitivo para ser um profissional respeitado e ter uma área que contribui verdadeiramente. Então, mais uma vez eu vou falar, né,
eu conheço as estratégias desse negócio, eu conheço quem são os principais concorrentes, eu sei como é que está a entrega de resultados desse mês, como é que fechou o mês passado, a minha área cliente, né, como é que está, então, assim, como é que ela funciona, quais são as dores desse pessoal de vendas que está aqui, quais são as entregas que eles precisam fazer, os indicadores que eles precisam fechar, os números que eles precisam entregar. Eu preciso me apropriar disso, tá? Eu preciso me apropriar. Eu não posso ficar à deriva ou como se eu fosse uma torcida assistindo um campeonato. Não, eu tenho que vestir a camiseta do time, entrar no campo, porque esse jogo é meu também, né? E assim, repertório de negócio é um ponto, expertise de RH e T&D é outro. Então, por exemplo, se eu sou uma BP, né, eu preciso conhecer de todos os subsistemas, né, porque eu vou ser uma generalista que também atua em alguns momentos como uma especialista. Então, eu vou ter que ter uma visão da floresta, mas também da árvore. Então, eu preciso conhecer disso. E se eu sou um profissional de T&D, eu preciso conhecer do subsistema de T&D. Quais são as boas práticas dessa área? O que tem de novo nesse mercado? Deixa eu ir lá participar dessa maratona, deixa eu ouvir esses profissionais, ver o que eles trazem de bacana para mim, para eu pensar nas práticas da minha empresa. Eu tenho que conhecer metodologias educacionais. Gente, a educação corporativa, ela está mudando muito nos últimos anos. Não funciona mais a gente pensar aqueles programas educacionais longos que a gente colocava as pessoas na sala 24 horas de curso, 16 horas de curso. Isso não está funcionando mais. Eu não estou dizendo que não acontece, que eventualmente não poderá acontecer. Mas não funciona mais, não é efetivo. As pessoas na organização, elas não têm tempo, muito tempo disponível. Então, os tempos são curtos, os formatos têm que ser mais atrativos, porque assim a gente engaja, né? Então, conhecer de metodologias, de formatos, né? As meninas vão tratar muito disso, é extremamente importante. Estudar sempre. Quem trabalha em treinamento e desenvolvimento, se falar assim para mim, Dani, eu não gosto de ler, está trabalhando na área errada, sinto dizer a verdade. Quem trabalha com T&D tem que ler. Tem que ler sobre gente, tem que ler sobre pessoas, tem que ler sobre comportamento, tem que ler sobre negócios, tem que ler sobre metodologias, tem que ler sobre boas práticas, enfim, tem que gostar de estudar. Tá, gente? É extremamente importante. Ah, mas eu não gosto muito de ler, eu não tenho hábito. Hábito a gente adquire. É só a gente querer, tá? E ter contatos com profissionais de T&D são aspectos muito importantes no desenvolvimento dessa expertise. Então, assim, buscar contato com pessoas da área, ter contato de referência, trocar prática com outras pessoas. Gente, eu lembro quantas vezes na minha carreira, às vezes caía um desafio no meu colo e eu falava assim, puxa, como é que eu vou fazer isso? Não sei nem por onde começar, porque às vezes era um projeto que eu nunca tinha desenvolvido, eu tinha um conhecimento só teórico e tinha lido algumas coisas. Quantas vezes eu já peguei o telefone, né, e já liguei para alguém, já falei, olha, fulano, eu estou com um desafio aqui de desenvolver um programa de trainee e eu nunca fiz um programa de trainee. Você pode me ajudar? Pessoal, acho que algumas pessoas estão com o microfone aberto. Vou pedir para fechar, porque senão fica, né, fica interferindo um pouquinho. Então, assim, eu nunca fiz um programa de trainee, né? Nossa, liga, pede ajuda, pede para fazer uma visita, enfim, né? Tem muitas alternativas. Pede ajuda para os seus colegas que formaram com você, que trabalham na mesma área. Esse outro ponto, né, enquanto reflexão inicial, ele é muito válido, que é o saber posicionar-se junto do cliente de forma assertiva. É outro aspecto essencial. Saber ouvir o cliente, propor soluções e trazer contrapontos, gente. Trazer contrapontos. O profissional de T&D e também o profissional de RH, ele não é um tirador de pedido, tá? Eu não vou lá na área cliente para ele falar, eu estou precisando de um treinamento disso, daquilo, aquilo outro, pegar a caneta, pegar o papel, anotar e falar, não, pode deixar, eu vou correr atrás, vou desenhar aqui uma proposta e te trago. Vamos fazer o dever de casa. Vamos entender a demanda, vamos fazer as perguntas certas, porque senão a gente sempre vai ser percebido como o papel da mão de obra,
aquela força-tarefa da área de T&D, aquela força-tarefa do RH, né? Que vem aqui tirar o pedido. Então, a gente tem 3 papéis que a gente acaba navegando, né? Que é o papel da força-tarefa, que às vezes a gente vai sim atuar com força-tarefa mesmo, né? Com apoio em alguns processos, em algumas entradas aí também mais operacionais. Mas a gente também tem que fazer o papel do consultor e do coach, que é fazer as perguntas certas para o nosso cliente, é que é fazer as indagações necessárias. A gente também precisa fazer sugestões com base na nossa expertise. Então, a gente também tem que ter esse papel do consultor, né? Então, tudo isso pede o quê? Um posicionamento assertivo, que é a minha capacidade de me colocar no momento certo, da forma correta. O profissional, todo profissional, precisa desenvolver essa característica. E o de T&D, sem dúvida alguma, porque a nossa grande provocação aqui dessa noite é como gerar resultados, tá? Então, esse é o convite. E aí, T&D que contribui para resultado, como é que é isso? Meu Deus, Dani, conta um pouco mais sobre isso. Gente, anota aí, hein? Anota tudo. É muito bom. Então, o primeiro ponto que eu trouxe, né? E aqui muito baseado na minha experiência, na minha prática, naqueles pontos que quando eu fui estruturar esse material, eu achei que fizesse sentido trazer para vocês. A proposta educacional ela precisa ter conexão com a estratégia do negócio, tá? Ela não pode estar descolada disso, né? O que eu venho falando aqui desde o começo é essa questão do entendimento do negócio. Então, assim, essa proposta educacional, esse desenho educacional, ele vai contribuir para solucionar alguma dor de negócio? Qual? Né? Que dor que essa solução vai atender? Vai contribuir para aumentar a capability do time e a melhoria de performance? Né? Vai aumentar as competências desse time? Né? Isso vai resultar em melhoria de performance? Vai contribuir para a criação de times de alta performance e alcance de resultados? Tá? Então, essa é um ponto extremamente relevante. O que o negócio precisa? O que o líder diz? O que esse líder está pedindo? O que esse líder precisa? Então, aqui, gente, um aspecto que é assim, com a nossa expertise técnica, a gente precisa também ajudar esse líder de negócio a traduzir algumas demandas, tá? Mediante sugestões, mediante direcionamentos, porque senão, o que acaba acontecendo? A equipe está desmotivada, bora treinar, chama a Dani lá do T&D, a gente fazer um treinamento motivacional. A equipe está descomprometida, bora treinar, né? Não, treinamento não é solução para tudo. Treinamento não é solução para tudo. Outro dia mesmo, eu tive uma experiência interessante. Um cliente me pediu uma ação educacional e veio me contar, né, o contexto que embasava esse pedido dele. E dentro desse contexto tinha algumas coisas que não era treinamento, não era um encontro de desenvolvimento que ia resolver a dor dele. O que ia resolver é ele fazer os feedbacks com a equipe, é ele ter as conversas necessárias com a equipe, né? É ele fazer também o dever de casa dele como gestor, porque aqueles aspectos que ele acreditava que um treinamento ia dar a solução para ele, né? Às vezes até isentá-lo de uma certa forma de ter que ter essa conversa necessária, o treinamento não ia atender bem. Porque aí a gente faz a ação educacional e depois ela não funciona. E a gente perde credibilidade com isso também. Então, eu me lembro que nessa oportunidade eu falei para o cliente, eu falei, você já deu feedback para a tua equipe? Você já fez isso? Já conversou sobre isso, aquilo? Não, ainda não. Falei, então espera, né? Espera, que a gente precisa entender se tem demanda para uma ação educacional e qual é essa demanda efetiva. Né? E, enfim, aí a gente redirecionou essa demanda para um outro formato que foi muito efetivo, atrelado a essa prática que estava sendo necessária naquele contexto. Então, gente, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que a gente precisa desenvolver essa habilidade de fazer contraponto, sabe? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter expertise técnica, a gente precisa saber o que a gente está falando, porque senão o cliente vai apertar a gente um pouquinho, a gente vai gaguejar, não vai saber responder.
E às vezes vai acontecer de não saber responder, claro que sim, ninguém sabe tudo. Mas a gente tem que ter confiança naquilo que a gente está posicionando. E confiança, né, a gente desenvolve através de entregas de qualidade, certo? Ter uma cultura organizacional que seja receptiva ao aprender e reaprender e que viabilize práticas que fazem a diferença. Né? Então, assim, esse é um aspecto que conta muito, viu, gente? Os aspectos da cultura daquela empresa. Como que as coisas funcionam por aqui? Como é que as coisas são feitas por aqui? Porque eu já vivi realidades bem distintas. Eu já vivi realidade daquelas que a empresa faz muito, faz de tudo, já experimentou do bom e do melhor, e propor soluções educacionais se torna um grande desafio, porque apesar de ter uma abertura grande à experiência de treinamento, de desenvolvimento, a essas práticas todas, tem um nível de exigência muito alto e as soluções precisam ser muito efetivas para fazerem sentido e conectar com esse cliente. E eu já vivi experiências também, né, de estar em empresas onde a cultura não era receptiva, existia uma boa intenção do líder de RH, do meu líder de RH, existia uma boa intenção do líder de negócio, né, em se abrir um pouco para aquele movimento, para os treinamentos, para a importância da capacitação, mas eu precisava trabalhar muito, né, a educação e aqui atuar muito fortemente como um agente de mudança, né, ser efetivamente um agente de mudança, no intuito de ajudar esses líderes, né, a pensarem esse projeto, a pensar essas práticas de uma forma que fosse efetiva. E aqui eu gosto de trazer um ponto que é assim, a gente não tem que lotar a agenda das pessoas com treinamento, a gente não tem que fazer 1001 coisas para marcar presença e para ser efetivo. Eu digo para vocês, poucas e boas ações, poucas e boas. Muitas vezes, especialmente nesse tempo de pandemia, menos é mais, tá? Então, nós estamos tendo que migrar para o online, a gente está tendo que desenvolver um monte de projetos no online, as pessoas estão atarefadas, cheias de reuniões, assoberbadas, trabalhando demasiadamente. Então, menos é mais. Eu vou propor aquilo que realmente faça conexão e sentido para aquele momento. Isso é bastante importante também. Mas, assim, quando eu falo de cultura, é no intuito de provocar vocês para entender de cultura organizacional, sabe? Para fazer a leitura de como que as coisas funcionam por ali, né, de como que aquelas pessoas são abertas e receptivas ou não ao aprender, reaprender, aprender de novo. E o seu papel como profissional dessa área e como profissional de RH é muito provocar, né, esse questionamento, essa reflexão também. Bom, continuando aqui no T&D, que contribui para resultado, como algo muito relevante, é fazer um bom diagnóstico, né? A gente precisa fazer um bom diagnóstico com as áreas de negócio, com os líderes, com os participantes, né, aquelas pessoas que serão público-alvo do treinamento, se a gente tiver a oportunidade, né, de envolvê-los nessa cocriação, é extremamente importante. Entender as dores de perto, né, ouvir as pessoas e ouvir pessoas diferentes e efetivamente, gente, se apropriar desse projeto. Não é ir lá tirar um pedido na área, caneta, caderninho de reunião, vou lá, né? Vou anotar e vou fazer o desenho e vou chegar lá, pronto, com o meu olhar de RH, porque eu sei tudo, porque eu sou especialista. O seu olhar de RH, que tem conhecimento, que é um especialista, ele vai se complementar ao contexto do negócio, a contribuição do seu cliente, a contribuição do seu público, a contribuição de outras pessoas, e claro, né, que ele vai fazer diferença, mas a gente não vai atuar sozinho, não existe, né? Não é um projeto nosso, o projeto de treinamento e desenvolvimento de uma empresa, um treinamento que eu entrego, ele não é um projeto da Dani. Nossa, eu gostei tanto de um treinamento, mas será que é isso que o pessoal precisa? Nossa, eu gostei tanto daquele tema, tem que trazer aquele tema para o meu cliente. Espera aí. Outro dia eu estava participando de uma reunião de negócio com um cliente e o cliente trouxe alguns contrapontos na proposta que havíamos feito para ele. E eu, na minha cabeça, gente, eu pensei, o cliente está errado. Nossa, ele não está entendendo nada. Não é nada disso, ele está errado. Como que ele descarta isso? Eu pensei desse jeito, eu juro, mesmo com todos esses anos de prática,
mesmo trabalhando o meu mindset aí o tempo todo para treinar esse olhar, né, no olhar do cliente aí. E aí, ok, se eu entender que é algo que o cliente está trazendo e que não faz sentido na perspectiva de técnica, né, de expertise técnica da nossa área, ok, eu posso fazer sim um contraponto, né, para dialogar sobre aquele ponto. Agora, se o que ele está trazendo simplesmente se difere, né, do que eu idealizei para aquela entrega, para aquele formato, e às vezes não vai dar para mim aquela satisfação que eu gostaria de ter, aí eu preciso repensar. Então, eu lembro que eu finalizei a reunião e compartilhando com outras parceiras aí do trabalho, elas mesmas falaram assim, Dani, mas no final da linha, é o cliente, né, que precisa dar o tom. E ele está certo, ele não foi incoerente nas colocações dele. Então, é isso, né? E aí a gente precisa ajustar para ser capaz de entregar aquilo que aquele cliente precisa, tá? Sempre, obviamente, ressaltando aqui mais uma vez, fazendo as considerações técnicas, né, fazendo os contrapontos necessários, porque nós não somos tiradores de pedido. O programa é da área de negócio. O programa não é do RH, o programa não é da Daniela, o programa não é da Ellen. Né? Por mais que a gente brinque, o filho é meu, nasceu, o filho é meu, a gente fala muito isso, né? O filho também é seu, né? Essa obra também é uma criação sua, sem dúvida alguma, sua contribuição ela é extremamente relevante, extremamente necessária, né? E você também ajuda esse projeto, esse programa educacional a brilhar, né? E isso vai ser devidamente reconhecido, se você fizer algo que conecta com o seu cliente verdadeiramente. Mas lembre-se, cocriação. É muito bom, gente, eu já tive algumas experiências nesse formato. Quando a gente pode cocriar um desenho educacional, sabe? Quando a gente escuta os diretores, quando a gente escuta o público-alvo, quando a gente escuta o especialista, quando a gente escuta as pessoas do RH, e aí a gente desenha isso junto. É muito rico e o produto final, ele se conecta muito mais, né, com o valor que o cliente quer perceber naquilo ali. Então, cocriação hoje é fundamental, né? O RH, o profissional de TI, não faz nada sozinho. Ele cocria, tá? E assim, validar e cocriar essas iniciativas com o sponsor do programa é fundamental, tá, gente? Porque assim, quem que é o sponsor do programa, Dani? O sponsor do programa é o nosso grande apoiador, né? É aquele líder maior ali que está chancelando essa demanda, muitas vezes está solicitando, né, ele, um líder da área dele, que está demandando, que está enxergando aquela necessidade. E o sponsor não é torcedor, gente, ele participa do jogo, tá? As mensagens que esse sponsor vai emitir desde o início, então vamos imaginar que você desenha um programa de treinamento e desenvolvimento e você resolve fazer um lançamento desse programa de líderes, né? Esse sponsor, por exemplo, se for a figura de um diretor daquela área de negócio, ele precisa estar dentro do jogo, ele precisa saber falar daquele desenho educacional, ele precisa ter validado, né? Ele precisa ter se engajado, não só cognitivamente, mas emocionalmente, ele tem que ter se conectado com essa proposta. Porque desde aquele momento do lançamento, ele vai convidar as pessoas do time dele a entrarem no jogo junto com você, junto com a área de RH, junto com os especialistas de T&D que estão conduzindo as iniciativas e as ações. Então, assim, a gente não faz nada sem envolver, né, os líderes e as pessoas que vão ajudar a gente a viabilizar, porque também a gente precisa, esse apoio ele é muito crítico. Se em algum momento a gente tiver algum problema efetivo de engajamento com os nossos programas educacionais, onde é que a gente vai muitas vezes buscar ajuda? É na figura desse sponsor, é na figura desse líder, né, que a gente vai compartilhar, que a gente vai repensar, né, que a gente vai discutir junto o que pode ser melhorado. E governar o programa é essencial. E aqui eu estou falando de fazer a governança mesmo. Não é só fazer acompanhamento, não, tá, gente? Eu vou acompanhar, eu vou garantir que as ações de treinamento e desenvolvimento, que essas ações educacionais sejam entregues. Mais que garantir. Então, assim, eu desenho, eu faço o diagnóstico, eu desenho o programa educacional, eu valido esse programa educacional a partir de uma cocriação, né, de uma validação desses sponsors, desse cliente,
Começo a rodar, então eu garanto ali, né, a execução desse programa, se vai ser realizada por multiplicador interno ou externo, não importa, né, garanto, faço a governança de orçamento, né, do orçamento que eu tiver disponível, penso aí em todas as soluções educacionais complementares que podem ser adotadas, né, para tornar esse programa educacional mais atraente, mais efetivo também, mas eu preciso governar, então eu preciso cuidar para que ele aconteça e eu preciso também prestar conta, né, porque no final da linha dessa entrega, eu também vou precisar voltar, né, e fechar isso, e contar, né, quais foram as lições aprendidas, quais foram os resultados alcançados, o que foi legal, o que não foi, o que nós faríamos diferente, em que a gente percebe que agregou, o que as pessoas falaram, o que as avaliações mostraram. Então, assim, a gente precisa governar, tá? O tempo todo. Esse é um ponto muito, muito, muito importante. E aí, né, quando, né, gente, que programas de treinamento e desenvolvimento, eles criam valor? Eles criam valor quando eles conectam com os negócios e não só com os objetivos de aprendizagem. Porque, assim, os profissionais de T&D, né, o profissional de T&D, ele, às vezes, ele fica muito focado naqueles indicadores do T&D que ele tem que entregar. A gente vai falar disso aqui mais na frente. Mas ele tem que pensar na perspectiva, né, do cliente. O que o cliente quer que seja a entrega efetiva? Então, a gente tem que sempre fazer esse deparo aí, né, dos nossos parâmetros de área, né, de efetividade que a gente mede, né, algumas efetividades das metodologias que a gente está adotando e tudo mais, isso é extremamente importante, mas a gente tem que pensar sempre nessa conexão, né, que se está conectando as pessoas, se está atendendo uma necessidade real, né, porque eles criam valor, né, quando eles são colocados em práticas. Então, quando o que eu aprendo é colocado em prática. Quando o que eu aprendo faz sentido com aquilo que eu preciso melhorar. Quando o que eu aprendo se conecta emocionalmente comigo. Cai as fichas, eu falo, putz. E quando resolve o problema de negócio? Né? Os programas educacionais, as ações educacionais, elas precisam resolver problemas de negócio. Porque, fazendo logística reversa, é desse ponto que eles começam. Quais são os objetivos de negócio, quais são os problemas de negócio que a área de treinamento e desenvolvimento ela pode contribuir para melhorar, tá? Então, assim, é muito importante. E a gente vai falar um pouquinho aqui de metodologias, formas e algumas práticas. Eu não vou entrar muito, porque, obviamente, as minhas colegas que são especialistas vão se aprofundar bastante aí durante a semana com vocês, mas a gente precisa pensar muito nesses formatos e tudo isso, até na perspectiva de como que o adulto aprende, né? Não é pedagogia, é andragogia, que é como que o adulto aprende com aquilo que se conecta com a experiência dele, com aquilo que faz sentido para ele, né? Então, é bem importante que essa aprendizagem, né? Que essa arquitetura da aprendizagem, que essas ações de treinamento e desenvolvimento, elas tenham uma conexão direta com o meu trabalho. Porque senão, gente, quem nunca, né, levanta a mão. Aposto que ninguém vai levantar a mão e colocar o dedo aqui, né, igual a gente fazia quando era criança. Quem nunca já participou de alguma ação educacional na vida que falou assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que isso aí tem a ver com o que eu faço, com o que eu preciso aprender, com o desafio que eu estou vivendo ali de fora? Né? E aí a gente vai a passeio no treinamento, e aí a gente fica no Hellmann's Tour, né? Porque a gente está a passeio, a gente não se conecta. Então, é muito importante, assim, graças a Deus, né, as práticas vêm amadurecendo. Agora, nós temos organizações, gente, isso é muito importante, que estão em maturidade, níveis de maturidade diferentes, em momentos diferentes de aprendizagem organizacional, né? Essas organizações que aprendem, né, lá do Peter Senge, lá, elas estão em momentos muito distintos umas das outras. Cabe a nós entender como é que a gente pode contribuir dentro daquele universo que a gente está. Porque às vezes tem alguém aí que vai pensar assim, Dani,
sei que você está falando é muito legal, mas lá na minha empresa não é assim não, sabe? Lá é tão complicado. Lá nem o RH é visto como uma área estratégica. Quantas reuniões de negócio meu líder não é nem convidado? Eu sei que isso é uma realidade de muitos. Tá? Eu sei, eu também já experimentei essa realidade no início da minha carreira, depois tive a oportunidade de atuar por grandes grupos, grupos que, né, que têm práticas, inclusive, bem desenvolvidas, como é o Grupo Algar, por exemplo, né, o próprio Grupo Martins também. Mas a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa aprender, a gente precisa pensar à frente, como a Ellen disse aqui no início, né? Vamos aprender sobre coisas novas, vamos aprender sobre metodologias, vamos aprender coisa nova, porque isso fomenta a nossa criatividade. Agora, é óbvio que eu tenho que ter capacidade de chegar lá no contexto, na cultura que eu estou inserido e pensar como que aqui isso pode ser colocado em prática. E é muito legal também, eu já vivi muito essa experiência, viu, gente? Às vezes a gente está numa empresa, eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, em que não tinha práticas de educação corporativa muito bem formatadas, muito maduras. Por outro lado, foi uma experiência tão rica para mim, por mais que eu tenha sofrido um pouquinho num ponto ou em outro, né? Porque eu vinha de uma experiência de uma empresa mais madura, foi tão interessante porque muitas ações que eu propunha de T&D, elas eram extremamente valorizadas, né? Então, a área começou a ganhar um espaço e uma presença muito interessante, porque a experiência anterior ajudou a levar, né, aquela bagagem para aquela empresa menos madura. Então, a gente tem que saber lutar com as armas que a gente tem. Eu me lembro de uma gerente que eu tive lá no início da minha carreira, ela falava assim, Dani, a gente tem que extrair o melhor de cada oportunidade profissional que a gente tem na vida. E é isso que eu faço, né? É isso que eu convido vocês a fazerem também. E aí, gente, quando a gente pensa, né, em experiências de aprendizado, e vocês olham aí para esse slide, né, que está colocado aí de um pai ajudando, ensinando um filho a andar de bicicleta, né? Olha, com todo carinho, com todo cuidado, né? Esse pai está aí super atento, essa criança está de capacete, está numa bicicleta que é compatível com a estatura dela, o pai está junto ali, está segurando o banco, não está ainda soltando 100%, né? Dá a impressão que ele está segurando o banco por trás um pouquinho ainda. Quando a gente pensa nessas experiências de Dani, aprendizado... os slides travaram pra gente, tá? Travou? Vocês estão Travou. vendo esse? Vocês estão vendo esse da experiência mais marcante de aprendizado? Tá na tela do pai segurando a criança na bicicleta. É isso mesmo, é essa mesma. Tá certo, tá. gente. É essa mesma, eu não andei ainda não. Bom, então, quando a gente pensa nessa experiência, nessa tela que vocês estão vendo aqui do pai com o filho, né? O que eu gosto muito de pensar, assim, quando a gente vai desenhar uma proposta educacional? Eu pego emprestado algumas questões lá que o conceito de design thinking traz para a gente, né? Que é assim, qual é a experiência de aprendizagem que eu quero proporcionar para o meu participante, para o meu treinando, para o meu cliente? Qual experiência que eu quero proporcionar? Né? Então, a gente tem que proporcionar experiências que se conectam, mais uma vez, com as necessidades dele, com os desafios dele, né? Com as necessidades cognitivas, né? Com as hard skills que ele tem que desenvolver, com as necessidades emocionais, né? Porque, assim, aquela história, né? Eu lembro da Lala Daheisen, que é uma consultora, eu lembro de uma frase, uma vez eu tive a oportunidade de assisti-la muitos anos atrás, quando eu trabalhava na Coca-Cola, eu nunca me esqueço dessa frase, ela fala assim, que tudo que é sentido faz sentido, né? Então, quando a gente consegue proporcionar uma experiência de aprendizado, seja no desenvolvimento de uma hard skill, de uma soft skill, mas que a gente consegue conectar as pessoas, gente, a absorção é outra. Absorção é outra. Se eu conseguir nessa noite conectar com vocês um pouco que seja, né? Se vocês não estiverem com muitas outras distrações aí, né, em torno de vocês, o aprendizado, os insights que vocês vão ter vão ser outros. Podem ter certeza disso. Alguma coisa vocês vão aprender com essa Daniela Pelozzi. Né? Alguma coisa vocês vão falar assim, não, nesse ponto e nesse valeu a pena a provocação, a reflexão. Tá? Então, esse é um ponto que eu convido a pensar, né, qual é a experiência. E aí, falando de experiência de aprendizagem, né, é muito importante, as meninas vão falar muito disso também, a gente pensar que a experiência de aprendizagem, ela está muito além da sala de aula,
né? Assim, primeiro que hoje a gente aprende em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente pega esse smartphone aqui, ó, né? A gente pega um livro, a gente está ali esperando uma consulta médica, a gente está lendo, a gente está assistindo um vídeo, a gente está aprendendo, a gente está lendo um artigo, a gente está ouvindo um podcast, dirigindo, não, dirigindo não é uma boa exemplo aqui não, hein, gente? Não façam isso, de dirigir ouvindo, só vocês colocarem no somzinho lá, de forma que não atrapalhe muito a necessária atenção concentrada para dirigir. Mas, enfim, vocês colocam lá no somzinho do carro, um audiobook, né? Vão escutar um podcast sobre um tema que interessa a vocês, né? Por exemplo, ansiedade, técnicas de manejo, né? Para esse momento da pandemia, a gente está precisando muito disso, né? De técnicas de autocontrole emocional, técnicas de gestão das emoções, para ajudar a gente a lidar bem, né, com todo esse contexto que está acontecendo aí nas nossas vidas. Então, a gente aprende muito além da sala de aula. E hoje ainda tem o conceito, né, que é o lifelong learning, quer dizer, a gente aprende o tempo todo, a vida inteira. Por quê? Porque a cada momento da nossa carreira hoje é como crista de ondas, né, o pessoal do futuro do trabalho, do futuro das coisas fala muito isso, né? A carreira é como crista de ondas, em carreira em ondas, né? Então, assim, a gente é convidado a desenvolver novas habilidades e competências o tempo todo. Então, é o tal do lifelong learning, né? Então, é muito além da sala de aula. E quando a gente pensa no muito além da sala de aula, é claro que a gente traz aqui, aí que eu vou citar, eu não vou aprofundar, tá? Porque Deise, Andréas, Ulisses, Ellen vão fazer isso. Mas a gente pensa em metodologias, formatos, em práticas, né, que nos ajudam na construção desse desenho educacional. Tá? Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, primeiro tópico aqui, né? Formato, esse treinamento, ele vai ser no online, ele vai rodar no online, encontros ao vivo online. Ele vai rodar no presencial ou ele vai ser blended, né? Ele vai ter os dois pontos. Eu me lembro de um treinamento de um programa educacional que eu tive a oportunidade de construir há um tempo atrás, alguns anos atrás, que era nesse formato do blended, né? Então, assim, a gente disponibilizava uma trilha de treinamentos online com smart conteúdos, ali bem no conceito do microlearning, que são pílulas de conhecimento, né? Para que as pessoas tivessem um acesso aos conteúdos e depois a gente ia para a sala de aula fazer o hands-on, que é a mão na massa, né? Que é colocar em prática. Então, ele era blended, né? Isso que é um exemplo do blended. Ah, Dani, não, esse tema é melhor no presencial, né? Com essa empresa, nessa cultura, com esse time, funciona melhor no presencial. A gente tem que avaliar. Agora sim, né, gente? Vamos pensar junho de 2020. Estamos nós aqui, né, conectando aí nesse momento, deixa eu checar aqui, conectando 136 pessoas de vários estados, de várias cidades do Brasil, né? Isso é um online que proporciona para nós. Esse momento ele tem trago grandes desafios para as empresas, né? Porque a gente está buscando parcerias de plataformas educacionais, a gente está usando mais o Hangout, a gente está usando mais o Microsoft Teams, né? E a gente está quebrando paradigma. Nossa, mas será que esse tema, nesse formato, vai funcionar? E a gente está testando e está vendo que está funcionando e que funciona muito bem. Óbvio que sempre há ajustes, óbvio que podem haver algumas perdas, mas os ganhos têm se mostrado bastante relevantes. Quando a gente fala de metodologia, formato e prática, né, a gente fala do uso das trilhas online. Então, uma coisa é, por exemplo, encontros ao vivo online ou fazer o treinamento no formato online, igual a Humanos está fazendo muitos treinamentos de temas que eles já trabalham no formato online, aí, né, com aulas ao vivo, em tempo real e tudo mais. Agora, trilha online, eu acho que a Andréa também, a Andréa Chaves vai trazer muito disso, né? Então, a gente trabalhar muito com smart conteúdo como algo que é complementar. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um programa educacional agora que ele tem os módulos de encontros online, de tempos em tempos, paralelo a esses módulos de temas online, como facilitador, com as pessoas ali presentes, tem uma trilha online correndo em paralelo, que as pessoas precisam cumprir, né? Antes, como pre-work, como pós-work de cada módulo que está sendo trabalhado. Sala de aula invertida, é a famosa Flipped Classroom, né? Deise deve falar disso, Deise deve falar da metodologia 70-20-10 para desenhar essa arquitetura da aprendizagem, né? Então,
Quando a gente fala do treinamento em si, né, da prática de treinamento, a gente está pensando ali no 10%, né, do aprendizado formal. Agora, quando a gente pensa nos 20%, o que eu posso aprender com os outros, né, e nos 70% que está relacionado ao on the job. Então, a gente vê que a arquitetura dessa aprendizagem, aí a gente expande, né, treinamento e desenvolvimento, ela pode, essa arquitetura, ela pode considerar vários modelos e ações educacionais que se conectam. Então, eu posso ter um encontro presencial e, a partir desse encontro presencial, eu posso propor um projeto de desafio trabalhado, de desafio prático. Eu posso propor um pós-work onde as pessoas vão ter que desenvolver um projeto com base naquilo que foi aprendido e no próximo módulo, por exemplo, do meu programa educacional, elas vão ter que trazer o resultado daquilo ali. Então, a gente mescla aí vários tipos de ações, né, para que essa aprendizagem ela aconteça de forma mais efetiva. Estratégia de gamificação, a Andréia Montes vai falar com muita propriedade aí de jogos e gamificação. A Andréia é excelente nisso. E eu mesmo já tive a oportunidade de contratá-la, né, para isso. Então, assim, quando a gente pensa em gamificação, a gente pode fazer isso nos treinamentos presenciais, a gente pode gamificar para engajar mais as pessoas, a gente pode fazer isso em trilhas online, né, onde a gente vai usar de estratégias de gamificação para garantir maior compromisso e engajamento com o programa educacional. Tá? Não vou contar mais detalhes, vou deixar para a Andréia. Sempre, né, gente, a gente pode conectar com uma ação de pre e pós-work. Então, assim, o Ulisses fez isso com vocês, eu acho. Se eu não estiver equivocada, além do videozinho curto que eu gravei, né, só fazendo uma chamadinha, convidando, ele deve ter passado algum artigo, alguma coisa para vocês lerem. Não sei se ele fez isso. Fez, Uli? Você fez essa iniciativa, Ulisses? Oi, Dani. Fiz sim. Eu encaminhei um artigo e também a pesquisa sobre treinamento, né, de 2019, a última pesquisa. Perfeito. Perfeito, que aí fala de resultados, de técnicas, de métodos, né? Isso. Bacana. Muito bom. Então, gente, o Ulisses fez isso com o objetivo de quê? De aquecer, né? Eu sou psicodramatista e psicodramatista se baseia na teoria do Moreno, e o Moreno fala muito de aquecimento, né? Então, assim, a forma como eu desenho um convite, o texto que eu coloco, o texto que eu mando, tá aí nessa estratégia. Desafio de projeto prático, a gente já falou disso. Curadoria de conteúdos com artigos, e-books, playbooks, livros, versão pocket. A Daisy vai falar disso amanhã com certeza com vocês, né? Que agora tem os e-books e tem os chamados playbooks também, né? Podcasts, infográficos, né? Que são aqueles gráficos mais visuais, que usa muito de algumas poucas palavras, de textos muito curtinhos, de muitas imagens, né? Então, tudo isso são ações e formatos que nós podemos adotar aí para complementar o nosso desenho educacional, né, de T&D. E, claro, não tem como falar disso tudo que nós estamos falando aqui sem, né, eu quero que essa barrinha sobe, ela não está subindo, ela está rebelde, voltou. Não tem como falar disso sem a gente falar nos 6Ds, né, a Ellen citou aí as 6 disciplinas, né, que transformam educação em resultados para o negócio. Ela é baseada numa literatura de 3 autores, tá? Uma literatura muito boa, e é uma metodologia de aprendizado que é muito utilizada nas empresas e que faz a gente pensar na experiência completa, no desenho da experiência completa. Então, a gente começa pelos resultados, né, que a gente quer alcançar, para depois a gente desenhar essa proposta educacional. A gente faz essa logística, né, não sei se a gente pode chamar de logística reversa, mas a gente começa pelo fim para desenhar a ação educacional. Então, os 6Ds, eles são esses que estão citados aqui, né? Então, D1, determinar os resultados do negócio, o que eu quero alcançar, né? Desenhar uma experiência completa, porque, gente, né, tá no próximo slide, vocês já viram que eu passei aqui sem querer. A ação educacional, ela não pode ser um evento isolado, né? Ela não pode ser um evento. Enquanto a gente tratar a ação educacional como um evento de treinamento, a gente não vai conseguir ganhar a credibilidade necessária. Direcionar a aplicação, né, de forma que faça sentido, que se conecte com essas necessidades.
definir a transferência do aprendizado. Então, depois que essa ação educacional aconteceu, o que vem depois? Quais são as práticas que vão sustentar, que vão garantir que esse aprendizado ele seja levado ali, né, para a prática do negócio? Dar apoio à performance D5 e o D6 documentar os resultados, né? Então, assim, muito atrelado ao que a gente falou de governar e tudo mais, né, que precisa fechar com a documentação desses resultados. Então, é uma literatura que vale a pena. Eu também não vou me aprofundar, porque a Humanos tem um curso que fala disso, né, gente? O curso de formação, se eu não estiver enganada, de formação de analista de treinamento e desenvolvimento que a Humanos desenvolve, eles exploram bastante a metodologia dos 6Ds e vale super a pena. Inclusive, nós vamos ter agora, viu, Dani? Nos dias de 6 a 10 de junho, né? Então, para quem estiver interessado aí em mergulhar nas 6 disciplinas, esse é o momento, tá? Quem tiver interesse, nos procure, a gente fala. Sintam-se convidados. Vale a pena e ajuda a gente a mudar o mindset para o mindset do negócio, que é importante, né? Muito bom. Então, a aprendizagem é um processo, não é um evento isolado. Ah, Dani, mas não é um programa grande, é um programa... Ah, mas o cliente me pediu só uma ação educacional. Ok, mas então vamos construir essa ação educacional numa perspectiva de uma experiência completa também, né? Isso começa assim, vou mandar o convite. Qual que é o título desse convite? Que texto que eu vou colocar nesse convite, né? O que as pessoas o que elas podem esperar desse momento, né? Como é que elas vão ser recebidas? Tudo isso, gente, conta. Tá? Tudo isso conta. E aí, né, muitas vezes a gente fala desses tópicos, a gente continua a reforçar o paradigma do evento, né? Porque a gente é de T&D, né? A gente gosta desse reconhecimento, dessa popularidade, né? A gente gosta de receber aqueles feedbacks imediatos e tá tudo certo, né? Não tá errado, é gostoso mesmo ser reconhecido, é gostoso a gente ouvir falar, nossa, foi legal demais aquela palestra, foi legal. Ok. Mas a gente precisa começar a criar uma educação corporativa que agregue valor e que gere valor percebido, né? Então, a gente precisa começar a pensar como treinamento além de um evento em si. E aí, né, quase finalizando aqui, porque eu sei que o meu tempo está se esgotando, para abrir para perguntas, o que os líderes de negócio, no final das contas, gente, eles querem ver aqui, ó, do lado direito, verde claro. Tá? Nós, né, de T&D, vocês de T&D, a gente tem e a gente mensura essas métricas aqui. São importantes também, né? Número de participantes, aulas aplicadas, custo por programa, tempo gasto, pontuação dos testes, resultado das avaliações de eficácia, das avaliações de evento ou avaliações de reação, como são conhecidas, né? Que está aqui nos níveis de satisfação. Mas, no final das contas, o que esse líder de negócio ele quer ver, né? A fonte disso aqui é até o Lab SSJ, todas as fontes estão citadas aqui. Ele quer ver evidências de alta performance, ele quer ver melhoria de comportamento, ele quer ver comportamentos mais positivos, ele quer que a produtividade daquele time aumente. Ele quer mais qualidade na entrega, menos falhas, menos erros. Ele quer que reduz custos, né, que isso ajude o time a ganhar performance, né, e redução de despesas, de custos naquela área, né, de desperdícios. Ele quer aumento de receita, né, ele quer colaboradores engajados, motivados, conectados com aquela proposta de valor. E mais satisfação do cliente, né, porque é o cliente que paga a conta, é o cliente que paga a conta de qualquer negócio. Então, isso é bastante relevante. Então, quando eu volto na provocação que Ulisses e Ellen me fizeram lá atrás, quando me convidaram. Treinamentos que geram resultado. Como é possível? Eu passo por todas essas reflexões que eu quis trazer para vocês aqui essa noite, né? Teria mais coisas para a gente tratar, mas o tempo não permite. E trago esse olhar do líder de negócio, da conexão com o líder de negócio. Porque se você se conecta com esse cara, já é 50% do jogo, viu, gente? Se você consegue se conectar e entender a dor, eu posso dizer que já é meio caminho andado. Tô errada, Ellen? Certíssima, Dani. Esse, na verdade, é o primeiro passo, né? Eu preciso entender verdadeiramente para eu começar a atuar. Excelente. Justamente. E a gente aprende isso, gente, às vezes muito rápido, às vezes a duras penas, né? Mas a gente aprende. E que bom que vocês estão aqui essa noite, né? Tendo a oportunidade de participar um pouquinho desse momento, dessa troca, para a gente poder refletir um pouco mais. E aí eu finalizo, né?
com a frase do Edward Lindemann, né, que é um educador americano que deu grandes contribuições aí para a educação de adultos, né, uma frase de 1926, que é extremamente válida em pleno 2020, que ele fala assim, né, que a educação de adultos representa um processo através do qual o adulto se torna consciente de sua experiência e a avalia. Para fazer isso, ele não pode começar a estudar disciplinas na esperança de que algum dia essas informações sejam úteis. Pelo contrário, ele começa dando atenção às situações onde ele se encontra, a problemas que trazem obstáculos para sua autorrealização. São usados fatos e informações das diversas esferas de conhecimento, não para fins de acumulação, mas por necessidade de solucionar problemas. Então, essa é a grande provocação aí, né, de 1926, direto para 2020, se conectando com o que faz sentido ainda hoje, para os negócios e para a área de treinamento e desenvolvimento. E termino aqui, lembrando a todos que amanhã a gente vai ter a presença da querida Deise Lima, é uma super profissional, extremamente competente, já foi minha colega de trabalho, né, já foi minha parceira, e amanhã vai estar falando para vocês, né, como que a gente turbina esses programas com a metodologia 70-20-10. Tá certo? Muito, muito, muito obrigada, né, pela atenção, né, por estarem aqui presentes, né, dos 136, 137 pessoas que iniciamos, né, a nossa noite, a gente ainda tem 133, então que bom que vocês, né, os 133 ainda estão aqui com a gente. Muito obrigada, aqui estão os meus contatos, né, eu também trabalho como consultora, também fico à disposição aí para parcerias, e eu passo a palavra para os meus parceiros da Humanos. Excelente, Dani. Bom, antes da gente finalizar, né, primeiramente quero obviamente agradecer, né, todo o seu empenho, né, uma excelente profissional que traz junto com a sua bagagem, né, junto com a sua experiência, um know-how, né, bem interessante aqui. Você compartilhou com a gente aqui alguns cases, né, algumas ações que você já faz, isso é muito rico para nós, né? E aí, Dani, antes de eu passar aqui para as perguntas, o pessoal já tem colocado aqui algumas perguntas que eu quero trazer, né, para a nossa discussão. Eu queria só reforçar algo muito importante que você trouxe e que eu acho que resume, né, tudo quando a gente fala de as nossas ações, né, se tornarem estratégicas. E aí, quando você fala o programa é da área de negócio, não é nosso. Então, quando a gente reforça isso, né, Dani, ele traz a ideia de que a gente precisa, de fato, estar embarcado no mesmo barco, né? Então, não é a gente deixar, né, todos os jogos de vaidades nesse momento e entender o propósito. Então, qual é o propósito da área de RH? Qual é o propósito da área de vendas? O propósito de logística, de marketing? Qual é o propósito da organização? É, de fato, trazer resultados. Então, quando a gente se conecta todos, né, nesse propósito do negócio, a gente consegue todo mundo juntos, né? Então, eu acho que aqui você resume, né, toda a proposta de transformar as nossas ações estratégicas, né? Muito bom. Bom, eu queria comentar, bom, aqui não tem um nome, né, mas a pessoa colocou aqui, Dani, de acordo com sua experiência, que conselho você pode deixar para quem está começando na área de desenvolvimento? Tá, para quem está começando na área de treinamento e desenvolvimento, eu acho que vai o que estava num dos meus slides aqui, né, que é realmente assim, estuda muito, estudar é muito importante, né? Busque. Que engraçado, tá vendo que tá aparecendo os riscos aqui na tela? É verdade. Para vocês aparecem? É porque tem alguém que está usando a possibilidade de fazer anotações e está digitando. Ah, tá bom. Não sou eu não, gente, eu não tô nem segurando não. Mas enfim, voltando aqui. Então eu acho que assim, o primeiro ponto, Ellen, é a gente estudar bastante, ler bastante. Hoje a gente tem muito material excelente disponível gratuitamente, né? Muito material bom aí, que na época que eu comecei não tinha, hoje tem aos montes, né? A gente precisa até fazer uma curadoria para ver o que a gente quer ler, o que a gente não quer, porque a gente não consegue ler tudo, obviamente. A gente buscar se conectar, estar em contato com pessoas mais experientes, não só com colegas que, como a gente está começando, eu acho que isso é bastante válido, sabe?
desenvolver um pouquinho desse traquejo, dessa desenvoltura para entrar em contato com essa pessoa, né, se colocar à disposição, se mostrar interessado em aprender, né, em fazer uma visita de benchmarking, uma visita técnica para entender como que aquilo é feito na empresa dela, na prática dela, como que ela faz, né, porque mesmo que ela não compartilhe tudo com você, o que ela compartilhar já vai ser um ganho bastante positivo para você. Né? Fazer cursos, né, gente, assim, estudar, fazer curso é extremamente importante, eu acho que nem sempre, às vezes a grana é curta, a gente está no início da carreira, normalmente a grana está mais curtinha ainda, a grana já é curta sempre, normalmente, né, mas no início da carreira ela fica um pouquinho mais curtinha, então, assim, fazer curso, não é abraçar, sabe, não é aquela coisa, assim, de ficar afobado, querer fazer quanto é curso que aparece, achar que você encher seu currículo de um monte de curso certificado é o que vai resolver a sua vida, não é. Tá? Faça poucos e bons investimentos. E bons investimentos não significa investimento caro, tá? Significa investimento bom, que gera valor para você, que vai te agregar. Busque referência antes de comprar um curso, converse com quem já fez, né? Busque saber se vale a pena, porque você vai investir o seu dinheiro e isso tem um grande valor para você também. Né? E assim, não tenha medo, viu, Ellen? Acho que esse é o principal, não tenha medo de experimentar, de acertar, de errar. Gente, tem 17 anos de experiência. Até hoje eu estou acertando e errando. A gente não só acerta, por mais bagagem que a gente tenha, né? Eu já presto consultoria, eu já ensino o que eu aprendi. A gente não só acerta o tempo todo. Então, assim, a experiência, né, ela vem pela prática e a gente precisa se jogar. Mas se jogar com paraquedas, se jogar com o mínimo de preparo, né? Se jogar sem paraquedas não, porque é loucura. Tá? Então, eu acho que esses são os principais pontos. Excelente. Respondi? Com certeza. E pensar também em outras possibilidades, né, Dani? Porque às vezes a gente está tão focado em aprendizado, no sentido de investimento, né? E a gente está aí com a internet, né? A gente tem tantos cursos. Esse, por exemplo, né, disponibilizado aí gratuitamente. Então, a gente está focado nisso. É muito importante, né? A gente tem muita coisa gratuita, boa, disponível, né, Ellen? Hoje, muito mais do que alguns anos atrás. Então, assim, gente, dá para aprender muito. Muito. Participem da semana inteira, viu? Com certeza. Ô, Dani, nós temos aqui a Fabrícia. Ela coloca o seguinte: qual dica para iniciar sensibilizando, né, empresas onde não existe mindset de aprendizado? Então, né, o que a gente pode fazer para sensibilizar muitas organizações que não têm isso, né? De que forma que a gente pode fazer a nossa atuação de T&D, né, para que isso aconteça? Eu acho que uma das formas é a gente apresentando ali, né, como que aquela área atua, como é que ela pode contribuir, quais são os benefícios desses programas de capacitação, e a gente levando um pouco mais de informação e de conhecimento para aqueles líderes de negócio, né? Porque se eles te contrataram e te trouxeram ali para aquele lugar, é porque também o mínimo de abertura já existe, né? Então, você precisa levar esse conhecimento, você precisa levar essa informação, você precisa reconhecer os aliados, né? Então, pensar quem são as pessoas também que podem te ajudar nesse movimento de influências positivas, de aliados, de pessoas que acreditam nesse trabalho, na capacidade de entrega de valor que esse trabalho tem e que podem te ajudar de uma maneira positiva com esses líderes de negócio, é um outro ponto. Então, assim, a gente precisa sempre ter aliados dentro do ambiente corporativo, isso ajuda a gente, né? Trazer exemplos práticos de empresas onde foi aplicado, mas aqui eu faço uma ressalva, com muito cuidado, com muita cautela, trazendo exemplo e talvez trazendo já uma proposta de como que nessa perspectiva poderia ser feito ali naquele contexto, porque senão você corre o risco de ouvir do seu líder de negócio, igual eu já ouvi lá atrás, ele falar assim, ó, legal, mas aqui é diferente, a cultura aqui é outra, as pessoas aqui não pensam assim. Aí você dá com a cara na porta. Então, assim, aprende. Você vai usar a boa prática, você vai usar o que o mercado está fazendo, mas você vai fazer a leitura daquela prática para o teu negócio e vai entregar essa proposta, né, essa argumentação para o seu líder de negócio. Então, essas são formas. E pedindo permissão para começar mesmo. Vamos fazer? Né? Se colocando ali, desafiando esse líder de negócio. Vamos começar? Vamos fazer? Entender, extrair dele o que é a dor dele, o que é a maior expectativa, o que é a maior demanda desse líder de negócio, né? O que ele acha que precisa ali
que uma prática como essa de TID poderia contribuir, em que área, em que aspecto, né? Gente, sempre tem, aliás, tem demandas mil dentro das corporações, né? E colocando, se desafiando mesmo, sabe? Assim, sendo ousado para falar assim, me dá um voto de confiança, nós vamos fazer essa parceria e eu quero te entregar uma coisa bacana, confia em mim. A gente precisa também, em alguns momentos da nossa carreira, ser ousado para falar isso. Muito bom. Bom, nós estamos recebendo aqui várias perguntas, Dani. Tem uma da Beatriz. E aí, pessoal, a gente coloca aqui as perguntas, mas se vocês quiserem também participar com respostas, abram aí seu microfone, compartilhem. De repente, vocês estejam fazendo, né? Enfim, né? Colocando aqui seus cases, né? Então, fiquem à vontade para compartilhar e trocar aqui com a gente também. A Beatriz, ela coloca o seguinte: como estão ocorrendo as mensurações de resultados nas ações de capacitação nesse tempo de quarentena, home office? A gente está falando, né, muitos modelos de atuação mudando agora nesse momento, Dani. Então, assim, o que a gente pode pensar? É claro que a gente está construindo, né? Você falou muito essa questão de cocriar e até essa questão de mensuração, de trazer os resultados, né? De uma forma diferente daquilo que é feito presencialmente, mas o que a gente pode fazer? De que forma que a gente pode não perder essa capacidade de mensuração de resultados, né? Mesmo estando em quarentena, mesmo estando à distância, como que a gente faz essa governança, né? Do aprendizado em si? Eu não sei se a gente teve ainda um tempo suficiente para a gente falar assim, ó, quando a gente pega os indicadores de negócio e tira esse retrato lá no início do programa educacional, para depois tirar esse retrato no final, porque mesmo que a gente não consiga apartar de uma forma muito segmentada, a gente sabe que as nossas ações corroboraram ou não para aquilo, né? E é óbvio que tem outras variáveis que também impactam, mas eu acho que essas práticas, elas cabem, né, no online, no período de quarentena ou fora dele, né? A gente tem essa perspectiva do indicador de negócio antes de um programa de ações educacionais e depois. E eu tenho usado muito, assim, também fazer as coisas muito em tempo real, né? Então, no online, gente, não funciona tempos longos, né? Então, as meninas vão falar disso, né? Não funciona a gente fazer treinamentos muito longos, muito extensos, a gente tem que fragmentar isso em horas por dia, né? A gente sempre tem que ter esse olhar. E eu tenho feito muito avaliações em tempo real, assim, terminou um dia, eu já passo uma avaliação daquele dia, terminou o outro dia, e eu vou colhendo, né, que é uma visão muito ali do método ágil também, né, eu vou colhendo esses feedbacks, né, esses contrapontos em tempo real, com o programa acontecendo, porque isso ajuda a gente a direcionar a ação educacional. Isso ajuda a gente a ir parametrizando e aparando as arestas e sabe, Beatriz, e testando, porque a gente está num momento, num modelo muito novo, onde a gente tinha, por exemplo, eu recentemente vivi esse desafio de ter um programa educacional, onde o programa acontecia em 2 dias inteiros, numa sala de aula, e onde eu fragmentei esse mesmo programa para 3 dias, com 3 sessões de 3 horas online. Né? E ao final de cada dia eu ia passando essas avaliações, eu ia conversando com algumas pessoas, né? Eu ia conversando com alguns líderes de negócio e medindo essa temperatura. Eu acho que a gente precisa muito fazer isso, inclusive nesse formato, porque assim, as pessoas não estão com muita paciência para perder tempo com coisas que não fazem sentido, que não conectam com a necessidade emocional ou prática delas. Tá? Os tempos estão mais curtos, o drive emocional está menor, então a gente precisa realmente ser mais efetivo. Por isso que eu falo, menos é mais. Poucas e boas ações. Excelente. Até porque, né, Dani, quando a gente fala de ações de treinamento que geram resultados, a gente só vai conseguir, de fato, trazer a efetividade da nossa ação. Isso. E assim, quando a gente expande o olhar de que o nosso resultado é depois de sala de aula, seja online ou presencial, então nós vamos medir esse aprendizado, Beatriz. Não é no nível só de conhecimento, né, Dani? Então, obviamente, isso é muito importante. Mas e depois? A famosa avaliação de eficácia, né? Depois. Exato. Quando eles colocarem em prática, quando mudar um resultado, né? Quando um indicador você percebe ali crescimento, mudança, ali, de fato, você consegue medir
né? Se o seu treinamento ele contribuiu ou não. Então, isso as 6 disciplinas trazem, né? De uma forma traz bem muito forte. específica. E assim, né, Ellen, para a gente mensurar resultado mesmo de negócio e da ação educacional é esse time. Não tem jeito, ele não vai ser imediato. Quando a gente fala desse termômetro, é muito mais para a gente ir dimensionando a efetividade da ação emocional, da ação educacional, se a gente está indo na direção correta, do jeito certo, se está fazendo sentido, se está conectando. Só que essa é uma primeira análise que ela é muito curta, ela não atende ainda à análise de objetivos de negócio. Só para deixar claro, ela atende aos objetivos de aprendizagem. Tá? Perfeito. E amanhã, quando a Adê estiver falando da 70-20-10, eu acho que vai facilitar, né, a nossa explanação em relação a isso, principalmente quando ela estiver falando de ações que não são presenciais, né, ou que não focam só em conhecimento, né, em cursos. Bom, nós temos, deixa eu ver aqui, 1 minuto, então deixa eu só lançar a última pergunta aqui da Vanessa, que eu acho que é bem interessante. Estamos vivendo um novo momento de aprendizagem, onde a busca do conhecimento está nas mãos de cada um, a eutagonia, né? Então, Dani, como incentivar esses colaboradores nesse novo normal? O que a gente pode fazer, né, para incentivar isso cada vez mais, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje? Eu acho que assim, todos nós estamos no momento em que a gente está tendo uma demanda de reinvenção muito grande, porque a gente está com um sentimento de incerteza, de insegurança de como que vai ser a nossa vida, a nossa atuação nesse novo normal, né? Então, eu tô chiando, né? Você está me ouvindo? Eu acho que é porque tem alguém que está querendo participar. A Vanessa abriu. Sim, quem fez a pergunta. Sim, Vanessa. Tá bom. Bom, voltando aqui, só vou pedir para a Vanessa só fechar um pouquinho para não dar a microfonia. Mas eu acho que nesse momento é um momento que está latente, a nossa necessidade de aprender, de se reinventar, né, de aprender algo novo, porque a gente está nesse contexto de uma certa insegurança, de uma certa incerteza do que vem pela frente, a gente sabe, e a gente já está sendo desafiado a aprender, a desenvolver novas habilidades, né? Eu acho que as áreas de RH e TID, o quanto elas puderem fazer curadoria de conteúdo, né, ou seja, passar um grande peneiro, um grande filtro para direcionar os conteúdos adequados para as áreas adequadas, para os cargos adequados, isso vai ser mais estimulante, vai promover mais engajamento, porque aí o que vai chegar para mim como sugestão de conteúdo tem a ver com o meu perfil, com o que eu preciso, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou experimentando. Então, uma das grandes tarefas, né, da área de TID nesse momento é curar conteúdo, né, gente? É curar conteúdo para oferecer coisa boa, porque as pessoas não estão tendo condições nem tempo, né, para fazer tentativas, para investir tanto tempo, né? E é claro, né, Ellen, além de todos esses fatores externos, de mostrar a necessidade que o negócio traz, né, para que você esteja atualizado, a necessidade que esse mercado aponta, que você tem que estar atualizado, isso também a gente tem que contar também com uma automotivação, né? A minha motivação para, o meu desejo para, né? Isso parte da minha atitude, eu acho que tem um limite até o qual a gente consegue alcançar essas pessoas e tem um ponto que é delas, né? É o interesse delas próprias, né? De se abrirem para esse movimento da aprendizagem. É isso, Ellenzinha. Olha, pessoal, infelizmente nós já atingimos aqui o tempo. Queríamos passar horas e horas, porque é um conteúdo que a gente ama. Falar sobre treinamento e desenvolvimento é algo que nos dá prazer, né, paixão, e vivemos para isso, né, desenvolver pessoas. Mas, infelizmente, pelo tempo, a gente não consegue. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Dani, agradeço imensamente pelas suas contribuições, viu? Muito obrigada. E agradeço também... agradeço também todos que estiveram aqui presentes. A gente espera vocês, né, no nosso próximo encontro amanhã, que vai ser com a Deise. Só reforçando, nós vamos falar sobre como turbinar seu programa de treinamento com o uso de uma metodologia muito, muito importante para quem quer tornar, né, o seu treinamento ou as suas ações de desenvolvimento mais estratégico. A metodologia 70-20-10 está muito ligado, né, às 6 disciplinas, tá bom? Alguns recados aqui básicos. Nós estruturamos, pessoal, uma avaliação do nosso encontro. Então, a gente vai jogar lá no nosso grupo. Para quem... Eu estou vendo algumas pessoas aqui falando que entrou no grupo do WhatsApp, mas ainda está meio perdido.
Nós temos um grupo de WhatsApp que a gente vai manter a nossa comunicação até o final do evento. Ali a gente vai compartilhar, né, alguns materiais, enfim. Vai ser o nosso momento, né, o encontro com você. Então, nós vamos encaminhar o link da avaliação desse evento. Para a gente é muito, muito importante. Se você puder contribuir com a gente, tá? A gente vai sentir muito honrado. A sua opinião é muito importante para nós. E, por fim, nós vamos disponibilizar essa aula, né, essa rica aula, nós gravamos e vamos disponibilizar o link no nosso canal do YouTube. Então, no momento oportuno, a gente vai passar para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Ellen. Sim. Só acrescentando, eu queria pedir para vocês ligarem, por favor, a câmera de vocês para a gente, pelo menos, registrar esse momento para nós tão importante. E nós vamos compartilhar, né, essa apresentação com vocês. E amanhã, como a Deise vai falar sobre a metodologia 70-20-10, eu imagino que tem muitas pessoas que já conhecem sobre a metodologia, para algumas ainda é novo esse conteúdo. Então, a gente também já vai disponibilizar no grupo um artigo que explica a metodologia, um artigo muito bacana pelos próprios autores, né, que trouxeram essa metodologia para vocês, para quem não conhece, já começar a se aprofundar um pouco mais no tema, e amanhã a Deise vai explanar com um pouco mais de profundidade aquilo que nós vimos, né, no próprio texto, tá bom? Então, vamos tirar a nossa foto oficial do nosso encontro, né? Nós estamos aqui com 4 páginas, então, enquanto vocês estão ligando aí a câmera, nós vamos printar, então, no 3, todo mundo sorrindo, tá bom? Gente, eu tô vendo uma pessoa aqui tão especial, Roberto Carlos, que saudade de você, meu amigo. Que legal! Tá cheio de gente especial aqui, Ellen. Olha que Nossa, coisa boa! Demais. A Lívia, a Ana, o Keila, Roberto. Ellen. Sim, quem tá chamando? É a Deise. A Deise que vai estar com a gente amanhã. Você sabe que eu não posso perder a oportunidade, né? Tem tanta gente boa reunida, eu estou aqui para convidar todos vocês para que a gente possa aprender um pouco mais, trocar experiências amanhã. Então, conto com a participação de vocês. Né? Tá cheio de gente querida. Então, Dani, eu vou ficar com ciúme. Eu fiz a lista de quem tá aqui. Eu vou ver se vem me ver amanhã, viu? Roberto, Bia, Ana Maria. Ela vai indicar nome por nome, hein? Luciana Tanuri. Eu tirei foto. Livinha. Tá bom, pessoal? Boa noite. Bacana. Então, eu tenho certeza que amanhã vai ser um ótimo dia. Enquanto o Alisson tá printando, todo mundo sorrindo, né? E aí, gente, sorriso no rosto. Qual página você já tá? Na 3? Tem algumas câmeras que estão fechadas, então se vocês puderem abrir, viu? Enquanto ele tá printando, eu abro esse momento para vocês, gostaria de ver, né, se alguém quiser comentar aqui como que foi o dia de hoje, que aprendizagem, né, que aprendizado você trouxe, o momento é agora, abrimos para vocês, fiquem à vontade, tá bom? Fale um de cada vez, por favor. Eu posso falar um pouquinho? Queria primeiro agradecer. Quem está falando? Vamos lá, Luciana. Isso, Luciana. Eu conheço aí a Dani, a Deise, a Andréia, conheço algumas, né? Eu sou da Algar e eu vi a chamada de vocês e fiquei muito feliz aí de estar podendo conectar aqui, né? Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, apesar de ter aumentado o nível de trabalho, eu tenho tentado pegar 1h, 1h30 do meu dia para trazer novos aprendizados, né? E em vários tipos de conteúdos diferentes, né? Isso que a Dani falou da curadoria do conteúdo, eu acho que é super importante, né? As meninas aí têm uma super experiência aí de carreira, né? E tem muito aí a passar e para traduzir para a gente, tá? Então, assim, queria agradecer imensamente. Se Deus quiser, amanhã eu vou estar aqui de novo com vocês. E muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada, Luciana. Sempre presente, sempre conectada. Coisa boa. Queria parabenizar, né, pela iniciativa da gente realmente, como ela disse, esse home office tem sido extremamente cansativo, de overdose de tecnologia, de informação, de trabalho, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, uma semana, toda noite, né? Mas olha, nem vi o tempo passar, foi ótimo, Dani, valeu. Tenho certeza que os próximos também serão muito bons, né? Bom dia. Os profissionais que estão na frente, vai ser uma semana incrível.
Que bom, obrigada. Obrigada, Bia. Mais alguém, pessoal, quer se pronunciar? Eu acho que é só agradecer a todo mundo. Eu conheço muita gente. Sim, Já trabalhamos juntos! Que coisa Dani, eu dei boa! treinamento para ele no Televendas do Martins há 10 Olha anos isso, atrás. Ulisses, o mundo é redondo e pequeno. sim. Então, só agradecer, é um prazer enorme, Dani, te rever novamente. A gente já trabalhou junto, tive o prazer e hoje todo contextualizar todos esses pontos e revisitar muitos deles que a gente acaba deixando ou perdendo, né, na afobação das realizações. Eu já trabalhei com você lá na Caulin, que hoje já estou na Claro, que é um mundo muito grande e a gente fica atolado em demanda, né, nacional. Então, hoje me trouxe, eu visitei vários pontos aí que, enquanto área de desenvolvimento, não podem se perder, é extremamente importante. Para quem não conhece, não deixar em momento nenhum se perder, né, não literalmente vender a área, entregar a área de treinamento, mas levar ela de uma forma abrangente, né, significando tudo isso. Então, agradecer a todo mundo, a você, por poder te ver novamente e foi maravilhoso. Espero poder aí rever vários conteúdos porque você é sensacional. Coisa boa, gente, que coisa boa! Essa maratona começou com energia total, hein, Ulisses, hein, Ellen? Obrigada, Jason. Prazer te rever. Prazer é meu. Excelente. Então, mais alguém para a gente finalizar? Mais uma pessoa? Deixa eu Isso passar é aqui técnica de treinamento da Dale Carnegie, gente. Olha que legal. Quando você não tem mais tempo, a gente você fala assim, fechar com chave mais de uma ouro. pessoa para contribuir com a gente. Vamos aprender isso, que isso é super válido. Mais uma para fechar. Posso compartilhar com vocês? A Diele. Sim, fique à vontade. Então, já tive a oportunidade também de fazer cursos com a Bia, vi o rostinho dela aí, já fiz aí em Uberlândia. Participei com o Ulisses também, foi enriquecedor para mim. E essa maratona agora também, não tenho o que dizer. São profissionais e eu me espelho muito em vocês. Então, de parabéns, tá? Enriquecedor todo o conteúdo que vocês estão trazendo. Então, assim, tá fazendo uma diferença muito grande na minha carreira, pode ter certeza. Coisa boa, Diele. Obrigada pela sua presença em nome da Humanos. Obrigada pela sua presença, pela sua participação, né? A Humanos agradece e eu também. Obrigada. Bom, pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada. Grande abraço para vocês. Vamos descansar, que amanhã é um novo dia. Espero todos vocês aqui para a gente estar junto aqui com a Daisy. Não pode perder. Amanhã vai ser um rico dia, com certeza. Com certeza. Tá bom? Beijo grande, gente. Bom descanso. Beijo, Abraço, bom gente. descanso. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Legal. Legal. Para quem não conseguir, pessoal, esse botãozinho vermelho, tá? Se você não conseguir também, pode nos avisar que a gente conecta aqui, tá bom? Até amanhã.